A característica que faz de uma empresa um castelo inconquistável. E se pudéssemos identificar bons investimentos com uma única característica? Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal para receber mais vídeos, e ative a notificação. Na verdade, existem várias qualidades que uma empresa deve ter para que as ações sejam um bom investimento. Mas há algo que garante o sucesso do negócio. Para você entender, imagina que você é um rei na Idade Média. Porque você é um rei poderoso, você tem o castelo mais poderoso. Existem outros reis no tempo em que você vive que estão constantemente tentando conquistar seu castelo. De vez em quando eles enviavam seus exércitos, e cada vez que atacavam eles se aproximavam dos muros da cidade. Sempre que o inimigo se aproxima, suas preocupações aumentam, então você chama seus conselheiros para encontrar soluções para impedir o inimigo de atacar. Depois de muita deliberação, um de seus conselheiros finalmente teve a ideia perfeita: você deveria cavar um fosso defensivo ao redor do seu castelo. O fosso não vai simplesmente dificultar a chegada do inimigo. Ele fará o inimigo desistir da conquista devido às dificuldades por muito tempo, o que tornará sua vida mais tranquila. Bem, uma empresa é como um castelo, para ser indestrutível, deve ter um fosso. Quanto maior, melhor. O fosso de uma empresa é o que tradicionalmente tem sido chamado de vantagem competitiva, ou seja, as características de uma empresa que lhe conferem uma vantagem sobre seus concorrentes. Em palavras do Warren Buffett, a chave para investir não é avaliar o quanto uma indústria afetará a sociedade, nem quanto ela irá crescer, mas sim determinar a vantagem competitiva de qualquer empresa, acima de tudo, a durabilidade dessa vantagem. Como saber se uma empresa tem um fosso defensivo? Há um sinal muito claro de que uma empresa pode ter um fosso ao redor dela: ela consegue retornos financeiros acima da média do mercado. Em seu livro The Dando Investor, Monique Pabra explica assim: como sabemos quando uma empresa tem um fosso oculto e o que é esse fosso? A resposta é geralmente visível a partir de suas demonstrações financeiras. Bons negócios com bons fossos geram altos retornos sobre o capital investido. Ou seja, o resultado para uma empresa ter uma linha defensiva é um retorno excessivo. Entenda o porquê. Em um mercado, quando uma empresa obtém lucros excessivos, começam a surgir concorrentes tentando lucrar com esse lucro maior. À medida que a concorrência aumenta neste mercado, as taxas de juros naturalmente começam a cair e lucros maiores tendem a reduzir, até mesmo os custos financeiros, ou seja, os custos de financiamento. Portanto, se uma empresa consegue manter lucros de mercado a longo prazo, é porque possui certa vantagem que os concorrentes não podem copiar. Uma empresa consegue retornos acima da média com a capacidade de colocar em seus produtos o preço que quiser. É o chamado pricing power, ou poder de precificar. No resumo do livro The Little Book da Twills Wealth. Se você puder encontrar uma empresa que possa colocar preços como monopólio sem ser regulamentada, provavelmente encontrou uma empresa com um amplo fosso econômico. Por exemplo, considere refrigerante. Quando você vai ao supermercado, qual é o refrigerante mais caro de todos os tempos? Coca-Cola. E, no entanto, é o mais vendido, o mais caro. E se você for um comprador da Coca-Cola e amanhã eles aumentarem o preço, você continuará comprando. Esse é o pricing power. Para entender melhor como um fosso de proteção permite que as empresas precifiquem seus produtos como monopólio, precisamos analisar os tipos de fossos. Tipos de fossos. 1. Ativos intangíveis. Por ativos intangíveis refiro-me a marcas, patentes e licenças regulamentadas. No caso das marcas, Pat Dorsey diz: uma marca cria um fosso econômico somente se aumenta a disposição do consumidor em pagar, ou aumenta o cativeiro do cliente. Portanto, cuidado para não confundir popularidade com vantagem competitiva. A pergunta que temos que nos fazer é se uma marca pode dar alto valor aos seus produtos, só porque é daquela marca. Sobre as patentes, o único momento em que as patentes constituem uma vantagem competitiva verdadeiramente sustentável é quando a empresa tem um histórico comprovado de inovação, e que você está confiante de que pode continuar, bem como uma ampla variedade de produtos patenteados, explica Pat Dorsey. A questão das licenças é clara: se uma empresa precisa de licença para operar, cria uma barreira de entrada para os concorrentes. As condições mais comuns são aquelas em que a atividade é controlada, mas não os preços, como as farmacêuticas.
2. Custos de mudança. Seria bom se seus clientes não pudessem mudar para outro fornecedor, porque essa mudança seria mais cara. Essa é exatamente a diferença nos custos de troca. Nesse caso, a lucratividade do cliente ao trocar de fornecedor é menor do que o custo de fazer a troca. Um exemplo antigo são os sistemas de gestão corporativa. Quem já utilizou um sistema de gestão sabe o tempo, dinheiro e dor de cabeça envolvidos. Não só na instalação, mas principalmente no treinamento das pessoas e na familiarização com o sistema nos processos da empresa. Mas não estamos falando apenas de custos financeiros. Os custos psicológicos de uma mudança, por exemplo, um banco, operadora de internet ou telefone, são custos reais na mente dos usuários, ou seja, os benefícios oferecidos a um concorrente devem ser muito claros para que essa mudança ocorra. Outro exemplo seria a facilidade de uso do produto em relação à concorrência. Estou pensando em computadores Apple Mac. Depois de se acostumar facilmente com o Mac, é menos provável que você compre um computador como Windows ou outro sistema operacional. 3. Efeito rede. Uma empresa se beneficia do efeito rede onde o valor de seu produto ou serviço aumenta com o número de usuários. Considere, por exemplo, os cartões de crédito. Uma vez que um cartão é aceito em um grande número de lojas, é difícil para um novo concorrente entrar, pois terá que reproduzir a rede ou se aproximar. Outro exemplo antigo é o MS Excel. Até recentemente quase todo mundo usava planilhas do Excel, obrigando quem quisesse trabalhar com planilhas a usar o Excel. As planilhas gratuitas do Google usavam recentemente funções essenciais como tabelas dinâmicas, mas ainda há uma grande resistência em desistir eles do Excel. O impacto da rede é mais encontrado nos negócios baseados no compartilhamento de informações, ou na interação do usuário. Como aviso, considere que a concorrência no negócio de rede pode surgir de um negócio diferente, que cria uma nova rede. Por exemplo, o Facebook, uma rede social, primeiro constrói uma rede com a necessidade básica de se conectar com outras pessoas, e depois essa rede é usada para atacar inúmeros outros mercados, como compra e venda de produtos e serviços como o OLX, Mercado Livre, ou publicidade como o Google. 4. Vantagens de custo. Ao contrário das vantagens anteriores, as vantagens de custo não se concentram na capacidade de cobrar mais, mas na capacidade de cobrar menos. Os benefícios de custo podem vir de 4 fontes: processos mais baratos, melhores instalações, produtos diferentes e tamanho maior. Com procedimentos mais baratos, logicamente uma empresa pode baixar o preço. Pense em um exemplo de tudo que é produzido na China ou na Índia. Melhor localização significa custos de transporte mais baixos. Considere voos de baixo custo, que se beneficiam de voos mais baratos por aeroportos menores, ou custos de transporte mais baixos, por ter centros de distribuição bem localizados. O acesso a reservas especializadas de recursos naturais, como petróleo ou madeira, é uma grande vantagem de custo. O cuidado que devemos ter com esses 3 benefícios de custo é que eles podem não durar muito. No entanto, a economia de escala, aquela baseada no tamanho, pode representar lucros enormes e, portanto, merece destaque especial. 5. Vantagem de tamanho. Quando falamos de vantagem de tamanho, estamos falando do tamanho relacionado aos concorrentes, não do tamanho total. O valor da dimensão de uma empresa varia entre o peso médio entre os custos fixos, aqueles que a empresa tem mesmo quando não vende, e os custos variáveis, aqueles que a empresa só tem quando os vende. Quando os custos fixos de administrar um negócio lucrativo são muito altos, a lucratividade competitiva das empresas já em atividade é muito alta. Isso ocorre porque uma vez que os custos fixos são cobertos pelas vendas, as vendas adicionais oferecem margens muito grandes. Quando a taxa de variação é maior em relação aos custos variáveis, a indústria tende a ser mais forte, pois os benefícios do tamanho são enormes. Os fossos defensivos, ou vantagens competitivas se você preferir, estão em constante ataque e podem desaparecer devido a novas tecnologias. É por isto que é tão importante para um investidor revisar continuamente a capacidade dos fossos de continuar gerando retornos acima da média com as empresas que possuem. Nada é eterno. E no momento em que o fosso da empresa desaparece e não é substituído por outro, devemos agir com decisão e vender nossas ações, independente do preço delas.